A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom, vamos começar aqui com Fred, Paulo e Fernando. Hoje a gente está aqui numa mesa redonda para falar um pouquinho sobre o carnaval na visão da doutrina espírita. E a gente lembra que esse tema é muito polêmico. Todo ano a gente fala, né, Paulinho? Todo ano a gente fala sobre esse assunto, mas acho que nunca se esgota. E não aprende. E não aprende, né? É o pior. Mas realmente não se esgota porque é um assunto que a gente precisa relembrar porque trata muito a questão da nossa conduta perante o mundo. E aí, Fred, para a gente já começar aqui a nossa roda de conversas, eu te pergunto, afinal de contas, qual que é o nosso objetivo, né? A nossa finalidade enquanto espíritos criados por Deus que somos? Um bom dia para você, Fred. Um bom dia a todos os ouvintes. Uma pergunta um pouco complicada, né? Para que existimos, né? Qual que é o nosso objetivo? O que Deus estava fazendo lá, né? Que resolveu falar assim, vou criar o Fred, né? Para quê, né? Para quê? Então, não, por incrível que pareça, não tem uma resposta muito clara a esse respeito, tipo assim, no livro dos Espíritos, assim, qual que é a finalidade do Espírito? Aí responde. Mas ele vai respondendo qual que é a finalidade do Espiritismo, qual a finalidade da reencarnação. Então, o que é o verdadeiro espírita? Então, tudo isso nos leva a raciocinar para qual é o nosso objetivo final, como espíritos. Né? O que a gente busca, o que a gente tem que buscar. E aí a gente vai na questão 132 do Livro dos Espíritos, que ele pergunta qual que é o objetivo da encarnação, né? A gente vir aqui todas essas vezes e participar disso, e sucintamente é a perfeição. Evoluirmos até chegarmos à perfeição. Mas o que é a perfeição? Né? A perfeição é a nossa evolução máxima enquanto intelectualidade e moralidade. Então a gente vem aqui constantemente desenvolver a nossa intelectualidade, que por muitas vezes é o mais fácil, né? A gente estudar ou ir aprendendo com as coisas da vida, né? Intelectualmente, e a mais difícil, que é a moral. Né? Desenvolvermos a nossa moral, praticarmos o bem, mas isso partindo de nós mesmos, né? Praticarmos o bem sem interesse, nos melhorarmos internamente, compreendermos Deus em sua bondade e tentarmos ser o espelho dele, né? Uma luz que projeta tudo que ele nos ensina através dos evangelhos. Paulinho, bom dia. Bom dia, Melissa, bom dia, Fernando, bom dia, Fred, e a todos que nos ouvem, né? Nos sintonizam conosco. Realmente é uma pergunta muito complexa e que nós teríamos muita dificuldade de responder, exatamente pelo fato de nós termos dificuldade de nos compreendermos. Porque quase sempre a nossa definição é como indivíduos, né, como personalidades. Mas quando a doutrina espírita nos propõe a nos conhecermos como espíritos imortais que somos, né, com todas as qualidades que possuímos como espíritos, aí se torna uma resposta quase insolúvel, né? quase impossível de ser respondida do nosso ponto de vista humano. Mas se a gente pudesse sintetizar, nós diríamos que a nossa finalidade na vida, não assim numa encarnação, mas como espírito, né? Desde o momento que nós somos criados por Deus até a finalização, entre aspas, dessa jornada que não tem fim, é sermos felizes, sermos plenos, né? Sermos realizados. E isso a gente já percebe o quão distante isso se encontra de nós, porque nós somos revestidos por muitas imperfeições ainda. Mas isso é uma fatalidade. A nossa conquista da felicidade plena é uma fatalidade. Ou seja, Deus não nos deu outra opção. Né? Ele não nos apresentou assim, olha, você pode ser feliz ou pode não ser feliz. O que você escolhe? Ou seja, não nos deu a opção de não sermos felizes. A grande questão é que nessa trajetória nós fazemos escolhas equivocadas. E aí nos tornamos infelizes momentaneamente, já que essa felicidade plena é algo ainda a ser conquistado num futuro tão distante. Tão distante. E, Fernando, nessa proposta de transformação, né, e uma vez que somos imortais, ou seja, fomos criados um dia, não teremos fim,
e é até difícil a gente entender isso, né? Algo que nunca terá fim. Que utilidade tem para nós o nosso corpo físico? Bom dia para você. Corpo físico? Bom dia. Bom, o corpo é um instrumento através do qual nós estamos encarnados, né? Nós aprendemos pelo corpo, nós estamos aqui nessa rádio, nesse prédio, graças ao corpo, né, falando para que o corpo possa ouvir e a alma, o nosso espírito, captar essas mensagens. Então, o corpo não é só o instrumento pelo que permite que nós estejamos aqui encarnados. É por ele que nós exercemos a lei do trabalho, por exemplo, que nós evoluímos. Né? Nós trabalhamos para manter o corpo, pagamos a luz para o corpo, fazemos as obras, as construções para guardarmos o corpo, e a gente tem que limpar o corpo, acorda com o corpo, dorme com o corpo, faz a barba, faz o cabelo, e isso gera custos. Então nós começamos a exercer... Mulher é um pouquinho mais complicado, né? Um pouquinho mais caro. Né? Então tem que trabalhar um pouco mais. Um pouco mais, né? Um pouco mais. Né? Mas o corpo não é só esse instrumento que nos permite estarmos aqui falando, ouvindo, encarnados. E não é só esse instrumento que nos permite estarmos aqui exercendo a lei do trabalho. Ele também tem um fim. O fenômeno físico da morte, embora não se aplique ao espírito, se aplica ao corpo. Então ele também é um instrumento de desapego. Então nós aprendemos a desapegar primeiro do nosso corpo, porque a gente sabe que a gente vai ter uma finitude. Né? Então não é você se tornar uma pessoa narcisista, apaixonada por você mesmo, e nem totalmente desapegada de si. É um equilíbrio. A proposta do Evangelho é essa. Nós cuidarmos do corpo, mas sem nos entregarmos a ele. E o corpo, Melissa, ele tem uma outra característica muito interessante. Ele funciona como um carvão ativado. Né? Quem está em casa, quando a gente vai beber uma água purificada, essa água passa por uma vela, por um filtro. Esse filtro é composto de argila, carvão, e o nosso corpo ele é mais ou menos isso. Só que ele é um carvão ativado do espírito, da alma. Quando o corpo adoece, é porque alguma coisa estamos expurgando. Então o corpo também é o nosso instrumento de colocar para fora o que o Paulo falou aqui agora, as nossas imperfeições. Porque a nossa infelicidade ela é proporcional à nossa imperfeição. E seremos felizes quando formos perfeitos, mais purificados, né? São as nossas deturpações morais que nos deixam infelizes. E o corpo põe isso para fora, essas energias psíquicas mais densas, através de, às vezes, alergias de pele, problemas de saúde. Agora, no caso específico nosso, hoje aqui falando de carnaval, tem o sentido inverso, que é quando a gente começa a lesionar o nosso corpo. E aí é como se a gente causasse uma fissura nessa vela. Ao invés dela colocar a sujeira para fora, a sujeira pode começar a entrar e lesar o nosso espírito. Daí o cuidado que nós temos que ter, a equidade com o corpo. Não nos apaixonarmos por ele, mas também não desprezá-lo. Com certeza. Com certeza. E realmente esse equilíbrio que talvez seja o ponto-chave, né? Como alcançar esse equilíbrio. Agora, Fred, a gente sempre fala, né, de reforma íntima, da importância da gente se renovar, da gente se melhorar e tal. E às vezes essa proposta soa, digamos assim, muito personalista. Ou seja, você com a sua reforma, eu com a minha reforma, Paulo, Fernando, cada um assim nesse seu momento íntimo de se transformar. Mas aí como é que fica nessa questão a importância da sociedade nesse contexto de reformulação íntima individual, né, de cada um de nós? É porque, né, que a gente falou, né, nosso objetivo é perfeição, evoluir e aprender, e isso é de responsabilidade nossa, né, individual. Então a gente tem que compreender as nossas dificuldades, né, os nossos equívocos e trabalhar em cima deles, melhorando as nossas virtudes e sempre ampliando o bem em nós. Isso realmente é nosso. Só que não é, embora a responsabilidade seja nossa, a gente vive em sociedade para compartilhar, né? Compartilhar experiências e compartilhar vivências. Não é as dificuldades, não. A gente vai, né, na sociedade, a gente pensa que a gente está em sociedade é para sofrer e para um infernizar a vida do outro, que a gente vai aprender assim. Não. A gente aprende assim e acha que é assim porque nos impomos a isso. Né? A gente pode viver em sociedade bem. A gente pode buscar no outro o exemplo, a experiência, né,
os ensinamentos que aquela pessoa tem a nos ensinar. Uhum. E a gente, em contrapartida, também vai passar para os outros as mesmas coisas. Então a gente pode viver em sociedade, em um ambiente de harmonia e de evolução. Mas a gente fica, né, muito fechado essa ideia de a gente tem que evoluir também, e a sociedade é só para trazer problema, só trazer a prova, né? Expiação vem da sociedade, a gente tem que só aguentar. Não. E no outro contexto, né, a gente tem que entender a sociedade como pluralidade. Como a gente tem que aprender com o outro, é justamente esse intercâmbio, cada um tem as suas diferenças. Porque se fosse todo mundo igual, não haveria intercâmbio. Porque como é que, se eu penso a mesma coisa que o Fernando, o que eu vou trocar de ideia com ele? Nada. Então é justamente essa troca e entender que cada um está no seu nível. Que a sociedade, por essa diferença, precisa de coisas diferentes que muitas vezes não é do nosso agrado. E, Paulinho, nesse contexto todo, né, que o Fred coloca a sociedade, realmente a vida em sociedade é uma das leis naturais que Kardec traz para a gente no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, né, e fala da importância de vivermos em sociedade realmente para esse burilamento também, né, para nos auxiliar no nosso crescimento também. Mas quando a gente fala de tudo isso, de transformação interior, né, das nossas modificações íntimas, que a gente está aqui para progredir, para nos tornarmos melhores a cada encarnação, dentro de tudo isso que a gente falou, não parece que o carnaval se torna uma negação, ou seja, sentido contrário dessa marcha evolutiva que a gente deveria estar investindo nesse nosso crescimento espiritual? O carnaval é uma demonstração dos nossos interesses, né, do que nós buscamos ainda para sermos felizes, aonde nós depositamos o nosso conceito de felicidade e de realização. Não estou aqui detonando com o carnaval, eu acho que a gente tem que respeitar todas as formas de cultura e todas as tendências do ser humano, mas a grande questão é como nós convivemos com isso, como nós lidamos, como nós nos comportamos. E quando o Fred faz essa colocação a respeito da questão de viver em sociedade, a gente vê o quanto que nós contribuímos para que a sociedade ainda seja perturbada, né, e deturpada, e o quanto que a sociedade nos traz de volta esses conceitos, né, essas consequências, melhor dizendo. Basta que a gente veja o que está acontecendo ao redor do mundo. Vamos pegar aqui só um ponto isolado, sem entrar muito em detalhe, mas o coronavírus. Uhum. O que é o coronavírus, senão... já viu o pai que tenta corrigir o filho com amor 1, 2, 3 vezes e na 4ª ele dá uma palmada? Então, simbolicamente falando, para a gente entender, como se Deus estivesse dando uma palmada na humanidade para, tipo assim, muda o seu rumo, porque o comportamento está equivocado. Né? Então, eu me recordo aqui da entrega do Oscar, que aconteceu no domingo passado, e quando o ganhador do prêmio notável, né, como melhor ator, que é o Joaquim Phoenix, se eu não me esqueci bem o nome dele, e ele faz um discurso muito interessante, muito emocionado. Quando as pessoas iam aplaudir, ele pedia para não aplaudir, porque ele não queria aplausos para ele. E é curioso que depois dele receber o prêmio, em vez dele ir para a festa do Oscar, ele vai para a lanchonete na rua em frente com a esposa para lanchar, porque não seria coerente com o discurso dele. E no discurso dele, ele faz uma interpelação de que como anda o nosso comportamento diante de tudo que está acontecendo, né? Como é que nós, para sermos felizes, para sermos realizados, nós subjugamos o outro. E o outro implica toda a espécie de vida, né? Uhum. Ele dá o exemplo lá quando nós, a vaca que cria artificialmente, depois nós retiramos o filhote sem se importar com a angústia daquele animal, né, para depois usufruir do leite que ela vai produzir. Né? Ou seja, ele dá esse exemplo para nós percebermos o quanto que muitas vezes, entre aspas, é importante nós abrirmos essas aspas aqui, quando nós nos vimos como vítimas da sociedade, como o Fred colocou. E como a sociedade, às vezes é vítima de nós próprios. Quem não assistiu o filme Coringa, veja, embora seja um filme muito violento, mas mostra o retrato da realidade do comportamento humano. O quanto que ele, já como um indivíduo, não vou dar spoiler aqui não, mas o quanto ele, como um indivíduo já problemático, já sofrido, já com origens muito graves, desde a sua primeira infância, com problemas mentais graves de comportamento, acaba sendo, entre aspas, vítima da sociedade que, em vez de o melhorar,
piora a sua situação e o faz com que ele se torne um criminoso de alta importância, né, de alta gravidade. Ou seja, quantos coringas nós temos no mundo por aí, né, ao nosso redor, que estão vivendo dramas da qual a sociedade o condena. Quando a gente vê aí tanta forma de preconceito, tanto comportamento de intolerância uns com os outros, de diversos modos, né, racial, sexualidade, religioso, e isso a gente abriria aqui um leque enorme para poder perceber isso, que a grande questão é que nós estamos no rumo equivocado e Deus tem os mecanismos, ou seja, a vida tem mecanismos para nos tirar da rota que vai nos julgar no abismo, né? Então é a palmada de Deus. Eu acabei não falando do carnaval, mas vou deixar para os meus colegas. Então, Fernando, aproveita. Esse carnaval aí seria uma contramão ou um momento de contramão, digamos assim, dessa nossa tentativa evolutiva? Vamos lá, eu vou pegar um gancho na fala do Fredinho e do Paulo. André Luiz, ele nos traz que uma das formas que a gente tem de exercitar a nossa inteligência é vivendo com os diferentes. Que vivenciar as diferenças é uma forma da gente se exercitar através da repetição, da tolerância, né? E o Brasil, ele é pródigo nisso, é maravilhoso, porque diferença é o que existe no nosso país para a gente exatamente aprender. E no capítulo 17 do livro do Evangelho comentado pelos Espíritos, que nós chamamos de Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E os Espíritos começam a comentar isso, eles nos trazem que essa perfeição é exatamente relativa, dessa felicidade relativa que nós podemos alcançar à medida que nós vamos nos depurando, exatamente vivendo com os diferentes. E aí o que é isso? Os Espíritos vêm nos falando que é o nosso dever moral para com o próximo, para com a natureza e principalmente para conosco mesmos. Nosso dever moral de nos instruir, nosso dever moral de nos suportar, de nos amar, principalmente a nós mesmos. Porque eu não consigo amar você, Melissa, ou Paulo, ou Fred, se eu não tenho isso em mim, se eu não me amo. E como é que a gente se ama? Como é que a gente exercita esse dever? Através do convívio em sociedade. Dizem eles que estamos fadados, com essa palavra, conviver em sociedade. Ou seja, o nosso dever, através do nosso dever, que nós exercemos o nosso direito de nos conquistar. É um direito-dever. E os Espíritos falam que isso se dá através do convívio social. Exatamente através do convívio social, convivendo com os diferentes, com caráteres opostos ao nosso, com gostos diferentes dos nossos. E os Espíritos nos convidam, é dessa forma que eles usam, é esse termo que eles usam no livro, a vivenciar as frivolidades da nossa época, mas com um sentimento tal que não nos agrida, que não nos fira o nosso dever direito de nos conquistar, de evoluir, que não nos expõe ao ridículo. E a gente está chegando aí no período de carnaval, né? É uma festa popular. Sim. É um convite à vivência da frivolidade, mas olha o que os Espíritos falam: vivenciar as frivolidades com um sentimento elevado. Bom, nós sabemos que na psicosfera do carnaval há toda uma mentalização mais negativa, uma energia mais densa, um apego ao sexo, ao abuso. E aí a pergunta que a gente deve fazer, o ouvinte aqui, é se essa frivolidade, vivenciar essa frivolidade, será útil ao nosso descanso, à nossa confraternização, à nossa evolução. Porque o problema não é o carnaval em si. Você pode passar um carnaval em família, fazer um carnaval na sua rua. O problema é a psicosfera que envolve isso. Se você consegue participar dessa festa sem ser agredido. Nós sabemos que a população de desencarnados é muito maior do que de encarnados. E no mundo espiritual há um alvoroço nessa época, né? Essas energias puxam esses espíritos e eles nos influenciam. Muito mais do que nós imaginamos. E Jesus, nosso modelo e guia, ele é o caminho para essa resposta. Por exemplo, Jesus vivia as frivolidades da época dele sem necessitar. Ele era o nosso modelo e guia. Ele participava de banquete com os fariseus.
que volta e meia queriam crucificá-lo. Mas ele ia aos banquetes sem se fartar, sem glutonaria, ia com equilíbrio, ia ensinar o evangelho. Jesus participava das bodas, tomava vinho, mas você não vê no evangelho que Jesus, os apóstolos, fartando-se de vinho, saíram a dançar pela noite. Você não vê isso. Né? E numa festa de glutonaria, Jesus tomou sorrisal. Nada disso. Então, o nosso modelo e guia nos diz isso. Vamos viver as nossas frivolidades nos remontando à fonte da vida, a sentimentos elevados, com equilíbrio. E aí fica a proposta. Será que nós vamos conseguir, como Jesus, não nos afetar? E aí, Paulinho? Tava rindo aqui. Imagina Jesus e falar: hoje eu vou ter que tomar um chazinho de boldo porque o Pedro ontem me excedeu junto comigo. O vinho não estava muito bom, né? Bom, realmente essa situação, como o Fernando coloca, é algo a se ponderar, mas também é uma ponderação muito íntima mesmo, porque muitas pessoas acham que não faz mal, que o carnaval é um momento de você extravasar, mas realmente é um momento da gente refletir. Será que esse momento de extravasar, esse momento de diversão, como muitas pessoas colocam, é para a gente se divertir, para a gente se alegrar? Será que quais as consequências, e é isso que a gente vai trabalhar no nosso próximo bloco, quais as consequências que isso pode trazer para a nossa vida? Fernando já se adiantou aqui quando fala da questão do excesso de álcool, né, de todos os excessos, mas a gente vê um excesso de álcool, de drogas, a sexualidade de uma forma totalmente pervertida, descontrolada. Quantas jovens engravidam após o carnaval? Quantas outras são estupradas? Quantos abortos, por consequência, acontecem meses após esse período? Quantas doenças sexualmente transmissíveis? Enfim, como o Paulinho está falando, que é uma tragédia. Realmente é muito complexo o resultado que a gente tem de uma semana, menos de uma semana de festividade. Então a gente precisa pensar o quanto vale a minha vida, a minha paz, o meu processo aqui reencarnatório na Terra, para colocar em risco em virtude de 4, 5 dias de comemoração de festas, né? A gente fez uma introdução sobre a nosso objetivo aqui na Terra, né? A questão da nossa evolução moral e espiritual, a nossa reforma íntima, e estamos adentrando agora um pouco no assunto carnaval. Fred, para a gente retomar, né, esse segundo bloco, por que a gente tem tanta facilidade de se envolver, né, em ambientes que muitas vezes nos são espiritualmente desfavoráveis? Parece que a gente gosta de meter a mão na cumbuca, como se diz, né? Ou seja, por que a gente tem esse apelo, né? Às vezes, de nos envolver em situação que vai nos trazer mais prejuízos à frente, como, por exemplo, né, a gente está falando do carnaval especificamente. O Paulo já adiantou um pouquinho, né, quando ele fala que a gente normalmente coloca felicidade em outro lugar que não é o verdadeiro local dela, né? A gente busca felicidade em coisas que não nos vão trazer felicidade, né? Vão trazer uma felicidade momentânea. O Fernando falou, né, que a gente vai pro carnaval para ficar alegre, para curtir, mas é momentâneo, né? A gente se entrega ao álcool, às drogas, na busca dessa felicidade. E aí eu lembro do programa que o Fernando fez, que a gente fez, né, mês passado. Então, muito falou disso, né, de a gente buscar preencher esse vazio que existe em nós com coisas materiais, na busca daquilo que nos é mais fácil, nos parece mais fácil, em vez de buscar essa felicidade que é possível. O Evangelho, né, que a gente pode ter essa felicidade, ela é relativa, mas é possível, para nós é o suficiente, em coisas de engrandecimento da alma, né? Quando a gente busca conviver bem em família, bem no nosso ambiente de trabalho, bem com nossos amigos, participando, né, dessas festas mesmo, mas com consciência, a gente encontra felicidade. E é uma felicidade que perdura, uma felicidade sem nos comprometermos com o nosso desenvolvimento, né? Sem assumirmos responsabilidades muito grandes, sem cometermos erros que nos serão penosos futuramente, né? Porque muitas vezes na entrega da felicidade no álcool, depois de um certo ponto,
pode favorecer que aquele que está guardado em nós, né, aquele rancor que a gente tem, que a gente não busca trabalhar com outra pessoa, que a gente não busca trabalhar justamente a paz, o perdão, que ele extrapole e vire uma briga, até um assassinato. Olha a responsabilidade que a gente levou e o sofrimento que a gente vai ter por isso, porque a gente buscou uma felicidade no local errado. Né? Então, o grande coisa é que a gente busque essa felicidade onde não deve. Paulinho? Eu estava, enquanto o Fred falava, que eu estava lembrando quando o Fernando fez a colocação aqui em relação ao corpo, né? O corpo como um instrumento, e a gente às vezes saímos realmente do extremo. A gente considera, muitos de nós consideramos só o corpo, como se a gente, seja, vamos usar bem porque acabou, morreu, acabou, não tem mais nada, né? E às vezes o outro extremo de achar que o corpo não tem uma importância e que o que realmente só importa é o espírito. Então, quando nós entendemos que o corpo é esse instrumento que o Fernando muito bem colocou como mecanismo de experiência, e aí a gente vai utilizá-lo de forma consciente, inclusive no carnaval, né? Porque é uma festa popular, ela não pode ser deixada de ser considerada, mas a grande questão é como nós nos comportamos. E quando a gente fala de violar o comportamento da sociedade, é sobre todos os aspectos, né? Porque a gente obviamente, a gente vai lembrar aqui daqueles pontos mais graves, que a Melissa já colocou para a gente, né? Sexualidade à flor da pele, excesso de todo gênero, mas existem aqueles comportamentos também que são muito, a princípio, muito simples, né? Não tão nocivos assim, mas que vai, vamos dizer assim, demonstrar o nosso caráter, né? Como a gente vê que as pessoas sujam muito as ruas. Né? Você não consegue andar, por exemplo, na nossa cidade, no centro da nossa cidade, sem perceber que parece que caiu uma bomba. Fala, não, ontem aconteceu uma guerra aqui no centro da cidade. Né? O mau cheiro. Tudo se torna banheiro público, né? Todas as ruas, né? Desagradabilíssima. Então eu pergunto, será que... mas é porque o poder público não coloca banheiros de forma adequada, mas coloca e as pessoas também ignoram, não usam. Né? Então, assim, eu te pergunto, será que se você quiser, você não vai usar de forma adequada o local? Agora, e outra coisa também que eu gosto sempre de colocar isso, que chega um certo momento, a festa já deu. Ou seja, o que você vai encontrar na rua depois de 11 horas, meia-noite? Né? Ou seja, quais são as chances do indivíduo que está ali ter problemas com o comportamento do outro e com o seu próprio comportamento se ele ali permanecer? Então, a gente tem que pensar realmente como vai andar o nosso comportamento nesta festa popular. Verdade. Fernanda, a gente tem 365 dias esse ano, mais um, né? 366 dias no ano e 5 dias de carnaval. Mais ou menos, né? Tem alguns lugares que dá um mês de carnaval, né? Mas vamos pôr 5 dias, né? Na Bahia chega um mês, né? Tá desde dezembro já, né? Enfim, mas vamos considerar só 5, né? Não vamos ser tão extremistas. 5 dias de carnaval para 366 esse ano, né? De dias aí para serem vividos. Isso sem contar na nossa perspectiva de vida de alguns, se Deus quiser, longos anos, né? As consequências danosas desses 5 dias, os reflexos, né, desses 5 dias podem perdurar por muito mais do que os outros 360 aí que a gente brincou, né? Ou seja, como o Paulinho falou, temos que refletir muito antes de colocar a máscara, para não, na verdade, tirar a máscara e nos expormos ainda às nossas misérias espirituais? Pois é, o Paulo trouxe um dado muito interessante, você o outro, que é a quantidade de dias, né? Então muitas pessoas às vezes querem tirar o atraso nesses 5 dias. E é uma coisa interessante, para eu me divertir, será que eu tenho que sujar a rua, como o Paulo falou? Será que eu tenho que fazer da rua um banheiro público? Será que eu tenho que me expor dessa forma? A gente procura a felicidade de uma forma tão desesperada que a gente acaba comprando qualquer pacote que nos vendam. A gente sabe que existem questões econômicas por trás disso. Né? Existe o interesse econômico. E, de certa forma, até o poder público em algumas cidades incentiva o carnaval. Né? Mas ninguém é levado a uma reflexão. Será que para eu fazer a festa, para eu me divertir, eu tenho que prejudicar o espaço do outro? A rua que é pública? Né? Será que realmente eu tenho que comprar o que a gente falou, Fredinho, essa tirania de felicidade
e a felicidade seria o embebedar-se, o sexo sem compromisso, a felicidade seria viver o hoje como se não houvesse amanhã, gritar, falar alto, som alto, isso é ser feliz, será? Ou isso não vai nos entregar num estado muito vazio depois? Né? Então são 366 dias que nós temos para viver esse ano. Será que nós conseguiremos ser felizes só nesses 5 com todos os excessos? É uma reflexão que a gente é chamado a viver menos esse nosso egoísmo e pensar mais na comunidade, quando a gente for participar do carnaval, e pensar sobretudo em nós, né, com carinho, porque o poder público parece que não está fazendo isso. Então, são nesses momentos e aqui nessa conversa que a gente chama uma reflexão. O Espiritismo, de uma forma muito racional, ele nos chama a essa reflexão. E não adianta também você ficar em casa, né, Paulo, com um carnaval na cabeça. Nós sabemos que a reforma ela é interna, é mudar a nossa mente, é o que Paulo nos diz. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Você pode ir para o carnaval? Pode. Mas será que convém? É o que Paulo falou até às 11 horas. O que a gente vai encontrar depois das 11 horas? Porque é sabido, no carnaval aumenta-se o consumo de bebidas, de drogas, aumenta-se o número de agressões, estupros, assassinatos, há acidentes de trânsito, porque o pessoal abusa de entorpecentes. Isso aí todo mundo já sabe. O número de divórcios pós-carnaval é altíssimo. Você, advogada, né? Ou seja, famílias desfeitas em virtude de traições ou de outras circunstâncias do carnaval é altíssimo. Tem essas dores de cabeça. Tem o problema do sexo. Hoje nós temos um grave problema de doenças sexualmente transmissíveis. Mas distribui camisinha. Será que essa é a única solução? A gente tem a hepatite C, que é seríssima. Tem o problema da AIDS, né? Aquilo que a gente falou do corpo, eu posso estar introjetando um problema no meu corpo, quebrando esse filtro e trazendo para mim um problema que possivelmente eu vou carregar não só nessa vida. Então as dores de cabeça são imensas. Então nós podemos tudo, mas o que nos convém? Aí a gente tem que se remeter a Jesus. Sim. Né? Esse equilíbrio. Será que no carnaval eu consigo ter um equilíbrio necessário para vivenciar um feriado com um sentimento elevado? Difícil, porque nós somos frequentemente muito influenciados. É o que nós falamos. Eu sou influenciado por você, sou influenciado pelo Fred, pela minha mulher. Nós vivemos em sociedade. Viver em sociedade é isso, é trocar influências. Sim. Quanto mais no mundo que nós não vemos, o invisível. Né? Então é essa reflexão que nós devemos adotar para nós. Como eu vou viver esse carnaval, esse feriado, essa frivolidade? Como eu posso fazer disso uma utilidade para mim, de modo que não me agrida pelos outros 300 dias do ano? E Fred, ainda dentro dessa questão toda que o Fernando colocou, o Paulo também falou, a gente falou de todas essas dificuldades, mas ainda tem uma outra dificuldade que muitas vezes os pais, e aí a gente chama a atenção dos pais, não percebem ou não se atentam. O índice, né, ou o aumento da questão da pedofilia ou do excesso de exposição de crianças no período de carnaval, que é uma coisa muito grave também, né? Ou seja, às vezes meninas, meninos, principalmente as meninas, né, com uma fantasia, com alguma coisa, e a gente não sabe quem está ali à volta, quem está à espreita dessas crianças, desses jovens, e isso também pode trazer consequências danosas também à família, mais uma vez, né? Sim, porque, né, como falou, nos expomos, e quando extrapolamos esses consumos de entorpecentes, nós deixamos fluir. Mas não é o que nós somos, mas o que nós trazemos, né? Porque a gente, não é porque alguém bebeu e perdeu a cabeça que ele é assim no seu interior. Mas ele traz aquilo. Todos nós trazemos tudo de ruim, porque é um processo de evolução do estado animal até o estado que nós estamos hoje. Nós trazemos, e isso é muito forte ainda onde nos encontramos ainda, essa matriz, vamos dizer, animal, que defende seu espaço, que vê muito mais o outro sexo, ou aquele que tem atração mais sexualmente, né, dessa questão de reprodução que é muito forte em nós. A gente está num processo de melhoria e de controle, mas quando a gente nos envolve em entorpecentes, a gente facilita que esse lado que a gente já está conseguindo vencer, volte e nos extrapole novamente. Então, os pais têm que se atentar que no carnaval as pessoas estão predispostas a isso, a trazerem de volta aquilo que eles estão vencendo. E quando se coloca, e aí a criança, embora a criança tenha até
muitos pais têm um controle das crianças pequenininhas, né? Uhum. Mas mesmo assim, a gente não tem controle dos outros adultos. E pode haver casos de pedofilia. Mas principalmente os jovens, onde o pai, numa busca, talvez de suprir alguma coisa, dá uma liberdade muito maior, e o jovem é muito mais influenciado. E ele vai estar mergulhado nesse ambiente que a gente falou. Se para nós, que já estamos, né, mais velhos, já é difícil, imagine para um jovem que, além de estar mergulhado nisso, ainda vive esses momentos de conflito marcados da juventude, né? De querer se dar bem socialmente, de mostrar para o grupo que ele pode se envolver. Então é tudo predisposto para dar alguma coisa errada com o jovem. Além de tudo que a gente falou do ambiente, ele tem, pelo ambiente da sociedade mesmo, dos grupos que ele convive, dele querer se expor mais. E é o risco. E cabe aos pais, como tutores desses espíritos, buscarem uma rédea mais curta, né, nesse momento. O não, muitas vezes, ele é muito ainda necessário, né, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente ainda não tem um discernimento do que é certo e errado, aí a função dos pais, né, não. Infelizmente, realmente ter esse controle maior, essa rédea curta, como o Fred coloca, para evitar problemas muito mais graves e às vezes que vai depender, como o Fernando falou, né, não uma encarnação, né, mas às vezes é uma coisa que vai se postergar, se alongar para um longo período de resgates, né. Mas não é uma proibição, né, a gente fala assim, o não é uma proibição. Um alerta, mas, né? É um alerta, sempre orientar. O pai conhece o filho, sabe se ele, né, tem uma cabeça mais formada, mas mesmo assim, fala, ó, até tal horário você pode ficar. Se não é tão mente formado assim, acompanhe, vá junto, fique, né, de olho, não fique muito perto, mas não fique muito longe, fique de olho. Se ele, em algum momento, fique até às 11, mas se ele chegou às 11 já alcoolizado, chame a atenção e tente corrigindo. Não é uma proibição taxativa, mas um controle, né? É verdade. E Paulinho, dentro de tudo isso que a gente falou, né, dos abusos todos que acontecem, álcool, droga, sexualidade, quais as consequências que traz para nós, né, enquanto espíritos no processo evolutivo? Qual a nossa responsabilidade quando nós nos permitimos esse tipo de conduta, né, na nossa vida? Ixi. Então, a gente percebe que a consequência, lembra que nós falávamos aqui no início que a nossa fatalidade é a felicidade? A consequência é a felicidade. Inevitavelmente. Mas não é contraditório? Então, se eu agir errado, se eu for para o carnaval fazer o diabo, eu vou ser feliz? Vai. Inevitavelmente. A felicidade plena vai chegar a todos. No entanto, existe um ingrediente aí no meio que é o sofrimento. Então, se eu fizer uma escolha correta, eu serei feliz. Se eu fizer uma escolha equivocada, eu também serei feliz. Porque Deus reserva para todos nós isto. No entanto, como existe uma lei que rege a vida, que é a lei de causa e efeito, então tudo aquilo que eu fizer é aquilo que eu vou ter de retorno. Se eu fizer errado, eu vou ter a consequência desse erro, para que eu possa aprender. O Pai, o Fred está muito bem falando aqui, então projetamos isso para o nosso Pai celestial, nosso Criador, que nos oferece as condições e lida com seus filhos de forma diferente. Então o filho que tem, vamos dizer assim, maior maturidade, ele vai dar mais responsabilidade. Jesus governa o nosso planeta. O Paulo não governa. Por quê? Não governa nada. Por quê? Será por quê? Porque exatamente não tem ainda os elementos. Então tem que passar por circunstâncias das quais irá nos preparar para outras experiências mais importantes na vida. Então existem as consequências muito graves, porque a gente vive aquele momento que é um momento muito efêmero de prazer, de realização, de felicidade enganosa, e aí logo depois vem uma consequência, seria a conta, né? A conta chega e você precisa quitar essa conta. Né, você precisa se harmonizar diante da lei cósmica. E aí você vai ter um preço alto com isso, muitas vezes. Né, porque Deus nos dá a oportunidade de escolha. Nós escolhemos de acordo com o nosso nível de entendimento, nosso grau de consciência, e aí vamos acertando, vamos errando, vamos sofrendo as consequências, vamos acertando de novo.
até que a coisa se ajuste, né? E é muito importante a gente pensar realmente em consequências. Quando a gente pensa em consequências, a gente primeiro, né, a gente fica recuado, falando, não, peraí, se eu agir assim, o que vai acontecer? Me recordo Joana de Ângeles quando ela se refere à paz, fazendo uma analogia às águas pantanosas. Tranquilas na superfície, mas na parte submersa encontra-se escondido o perigo, a morte. Então é como se fosse assim, não, o carnaval é uma tranquilidade. Mas quando você se envolve, e aí cabe aqui lembrar de como você se envolve, então como que você vai pisar esse pântano? Porque é uma água pantanosa. Pisar o pântano sem se contaminar com a lama é um desafio. Né? É um desafio que poucos espíritos têm essa maturidade. Não, eu vou para o carnaval, espíritos encarnados e desencarnados também, mas vamos falar de nós aqui. Poucos de nós temos a maturidade para pisar essa lama sem se contaminar com ela. E Fernando, como é que fica a espiritualidade superior? Ela atua nesse período ou a gente está, como se diz, entregue à própria sorte, seja o que Deus quiser e cada um por si? Olha, para nossa felicidade, a gente nunca está entregue à própria sorte, Graças a Deus, né? Manuel Filomeno de Miranda, em Psicografia do Divaldo, fala muito sobre esse período de carnaval. Como é que há uma mobilização da espiritualidade amiga para nos auxiliar. Sim. Inclusive montando tendas, é isso mesmo, monta-se tendas, montam-se postos espirituais de apoio, porque a psicosfera fica muito densa. E nós somos seres sociais, nós não podemos esquecer isso nunca. A todo momento estamos influenciando e sendo influenciados. E nesse momento que a psicosfera baixa, o trabalho da espiritualidade superior é muito pior. É muito pior, muito mais trabalhoso, muito mais intenso. Né? E existem verdadeiros resgates que são operados. Né? E é o que a gente estava falando no início, nosso direito, dever de nos conquistar, de nos instruir. Fica a dica para o ouvinte para se instruir sobre as consequências do carnaval, que Paulo falou. Muitas vezes a gente participa de um evento, adota uma postura mental sem avaliar as consequências disso em nós. E foi falado também dos jovens, né? Dos adolescentes, isso é um problema. O sim é um ato de amor, mas o não também. É o não que nos dá a firmeza emocional para sermos adultos, porque da vida nós teremos muitos nãos, muitas contrariedades, e esse ensinamento tem que começar dentro de casa. E entre o sim e o não existe o limite. Então, é para a gente prestar muita atenção nisso, quem é pai, aí, o papai e a mamãe, essa responsabilidade com essa alminha que está em casa, estabelecer os limites. Se não é possível orientar para não participar, né, que pelo menos estabeleça um limite. Eu, dos meus 40 anos, eu estou adotando a postura de não participar de nada que possa me tentar. Dúvida, não vou. Na dúvida, não vou. Estou ficando mais velho e mais ajuizado. Eu vou ficar dentro de casa, quietinho, porque por mais que eu tenha controle sobre mim, eu não tenho controle sobre o outro. Eu não sei o que pode acontecer e realmente é um período em que a violência aumenta, a gente fica mais exposto. Né? Então, que todos possam aproveitar o carnaval com essa consciência de que há consequências, sempre há, né, Paulo? E aí, Paulinho, aproveitando a última fala aqui do Fernando, podemos ou não podemos aproveitar o carnaval, então? Você tem 40 anos? 40. Parece que tem mais, hein? Tô brincando. Olha, que coisa interessante quando a Melissa faz essa pergunta. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente sempre acha que é só a espiritualidade superior. Espiritualidade envolve todos os espíritos, né? Inclusive os espíritos infelizes também, que neste carnaval estão muito presentes, né? Então a gente sempre diz assim que atrás do trio elétrico vai também quem já morreu. E a espiritualidade superior, aquela que cuida da gente, conforme o Fernando muito bem disse aqui, nós damos muito trabalho para eles, né, neste período. Então, que a gente também possa colaborar. E o momento de prece, de vibrações nesse carnaval dá uma ajuda para os espíritos para que eles possam atuar. Visto que existem muitas pessoas de bem no carnaval, existem muitos profissionais trabalhando, né, de plantão, policiamento, pessoal da área da saúde, do poder público, ou seja, bastante atuante, né, e a espiritualidade está atenta. Vamos então contribuir. Fred, para a gente finalizar? Bom,
responder, né? Então a gente pode ir, mas sempre com consciência, né? A gente pode participar, o Fernando falou bem no início, né? A gente pode participar das frivolidades, mas com cuidado da gente não se expor ao ridículo. Então, não é o ridículo para a sociedade, mas o ridículo para nós, né? Para nós, enquanto espíritos imortais que buscam a perfeição. Então, se a gente está buscando nos melhorarmos, nos desenvolvermos, a gente pode ir e a gente tem consciência chegando lá, com todas as facilidades que tem ao nosso redor, a gente não vai se comprometer? Então, se a gente tem essa consciência, vai. Aproveita o carnaval, mas aproveita, né? Como o Paulo falou, depois das 11 a gente vai encontrar o quê? Então, vai numa matinê, melhor, escolha né? um ambiente, tem festas em clubes, né? Vai com um sítio com uma família, com os amigos, vai aproveitar. É um momento de descanso, de refazimento, né? De aproveitar o ambiente com aqueles próximos. Tem retiros espirituais, né? Praticamente todas as religiões fazem um retiro. Então procure esse momento justamente para descansar. Fugir do dia a dia, do trabalho cansativo, é para nos refazermos. Mas que a gente possa realmente nos refazermos. Porque a gente vai aproveita o carnaval, chega no outro dia ser mais cansado do que saiu. Então a gente não aproveitou realmente. Aí precisa da Semana Santa para descansar do carnaval, né? Mais então, ou menos isso. Que a gente é simplesmente consciência e bom senso, né? O que deve seguir, nortear a nossa vida. Bom, gostaria de agradecer a participação, Fred, Paulo, Fernando, aqui com a gente no Seara Espírita de hoje, falando sobre o carnaval na visão da doutrina espírita. Hoje à noite a gente tem palestra com esse mesmo tema lá na CEPAS, com Giovanni de Lafayette. Então, se você quiser saber um pouco mais, ver uma visão um pouco mais diferente, com outras ideias também, o Giovanni estará hoje à noite lá na CEPAS, no bairro Monte Mário, Rua Luiz Bertoletti 328, às 19h30. Fica o convite para vocês. E na semana do carnaval propriamente dito, no sábado do carnaval, sábado que vem, a CEPAS vai fazer um evangelho com irradiação voltada para o Brasil também, visando auxiliar de alguma forma, através das preces e das nossas melhores vibrações, este momento que o Brasil vivencia, e várias casas também fazem esse trabalho neste período de carnaval. Você está convidado a participar de alguma dessas atividades, visando então dar a nossa cota de contribuição para que o nosso país passe por esse período da forma mais suave e mais branda possível, né? Agradeço a audiência de vocês, a participação, desejo a vocês um excelente final de semana, muita paz, luz, um carnaval de tranquilidade, respeito ao próximo, amor, né? Vivenciando o Evangelho do Cristo para nós. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.